Já sou eu. Saudações a todos. Esse é o nosso encontro do estudo do livro Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise do Transtorno Mental. E hoje estaremos estudando o capítulo As Doenças como Caminho para o Homem Integral. E hoje teremos conosco o nosso querido amigo Marlon Reikdown. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para esse estudo. Mas, ao mesmo tempo, eu já começo com as minhas grosserias de sempre. Para quem não me conhece, esse é meu jeito de funcionar. Que eu queria dizer assim, eu já tive um trabalho enorme de escrever o capítulo. Então, essa é a minha maior contribuição, né? Vocês não vão fazer a cretinice de querer que eu agora fique falando do capítulo que eu escrevi para vocês, né? Então, a gente vai ter que encontrar um outro caminho de funcionar, até porque tudo que eu coloquei ali é impossível de trazer para vocês em 2 horas. Então, eu tinha passado para o Fabrício 2 questões, que eu espero que vocês tenham visto. Todo mundo viu? Pelo menos faça assim com a cabeça, assim. Viram? E que eu acho que ali pode ter um bom direcionamento para a gente, além, óbvio, da última questão, que seria nos perguntarmos qual que é a contribuição de Joana de Ângeles, já que esse é o título da obra, né? Contribuições de Joana de Ângeles para a compreensão dos transtornos mentais. Então, acho que seria muito importante a gente tentar também passar por esta pergunta na análise desse capítulo, né? Entendendo a psicossomática, mas daí entendendo qual que é a contribuição de Joana de Ângeles para essa compreensão que já está posta na psicologia, nos diagnósticos e tudo mais, né? Antes de a gente ir para as 2 questões específicas, eu queria saber se vocês têm alguma questão geral, assim, do tema, alguma coisa que não ficou clara em termos de entendimento, né? A gente vai passar pelas questões e vai discutir algumas coisas, mas do geral, ou alguma dúvida, sei lá, que vocês possam ter, ou algum desentendimento de um âmbito mais amplo, eu queria primeiro abrir para ver se vocês têm alguma dessas questões, e depois nós irmos para as 2 questões que eu tinha passado para vocês. Alguém tem alguma questão específica? Tatiana, podemos começar por aí. Oi, Michael. Eu queria saber se você indica algum livro sobre a psicossomática, mas, assim, para pessoas que não estudaram a psicologia. Uhum. Ele está lá na bibliografia. Você viu o Tá, legal. capítulo? Li o capítulo, achei bastante interessante. Aquele autor, que eu não vou usar falar o nome em alemão. Cadê ele ali? Como que fala, minha gente? Alguém ajuda aí do alemão? Dalke, o que é o... Hã? Dalke. Isso, Dalke. Esse é um autor, assim, importante, e ele não tem só esses livros, ele tem vários outros livros, sabe? Eu até fiz questão de trazer um para cá, que é bem difícil de achar, que é quase impossível de achar, só para vocês ficarem com inveja. É a Saúde da Mulher, que ele escreveu com a mulher dele, só sobre as questões do feminino, significado, interpretação e perspectiva das doenças femininas. Então, ele estuda muito tempo e tem, claro, vários... Essa é uma linha, vamos dizer assim, de estudo da psicossomática. Não é só esse autor, a gente tem diferentes linhas e diferentes abordagens, né? Eu gosto desse autor e da abordagem que ele faz, porque ele traz muita explicação a respeito da análise da psicossomática. Os livros, eles não são um dicionário, né, de essa doença é isso, essa doença é isso, essa doença é aquilo. Ele não faz nenhuma proposta milagrosa, faça isso, isso e aquilo, que daí você se cura, né? Então, essas visualizações, a Joana fala dessas coisas, mas a gente faz uma leitura dentro de um contexto muito mais amplo, né? Então, eu gosto dele porque ele tem um olhar bem junguiano, no sentido de compreender o desenvolvimento da psique, aonde que estão os nossos conflitos e como que as doenças são sintomas desses nossos conflitos. Então, por isso que eu uso bastante ele, gosto bastante dele, tá? E aí você pode procurar as outras obras dele, que são bem boas.
que também pode ajudar vocês, caso vocês não tenham visto, eu tenho um canal no YouTube, no meu canal Psicólogo Marlon Rickdal, com um programa chamado Vai Pra Dentro. E nesse programa Vai Pra Dentro tem 3 lives sobre psicossomática. Então, aí são 3 horas explicando sobre psicossomática, trazendo mais exemplos, mostrando como a gente faz algumas das análises, né, a partir das perguntas que as pessoas trazem. Então, lá também tem um pouco de bibliografia, e eu diria que lá o que vai acrescentar mais à reflexão de vocês são os exemplos que eu dou ali, né, que muito provavelmente não vou conseguir trazer aqui nesse tempo que a gente tem de estudo, tá? Então fica a sugestão, se você colocar Marlon Rickdal, psicossomática, vai para dentro, com certeza, no Google, com certeza já direciona para o vídeo. E aí eu vou aproveitar, Tatiana, não quero dizer que você falou isso, Tatiana, mas só aproveitar a tua pergunta para dizer assim, a gente precisa procurar psicoterapia. Tá? Então, quando a gente está fazendo a leitura psicossomática da gente, isso é uma análise psicológica. Então, é claro que ajuda a gente a entender padrões e tudo, né? Mas, em geral, quando a gente tem um sintoma persistente, quando a gente tem uma doença bem marcada, né, a psicoterapia, ela é o indicativo. Por quê? Porque ela já está sinalizando que tem algum desencontro, ela já está sinalizando, ela já está materializando, né, algum desencontro, algum problema. Então, a gente conseguir refazer esse percurso e entender essas questões sozinho é muito difícil. E também com grandes chances da gente se perder nesse processo analítico, né? Então, embora a gente tenha bastante conhecimento de psicossomática, tenha vários livros, várias interpretações, né? É como análise de sonhos. Você pode ler um monte sobre análise de sonhos, você pode aprender muitas coisas sobre os símbolos, você acha um monte de coisas na internet, mas para analisar os teus sonhos, você precisa de um profissional que te auxilie, porque o que você está analisando, ele vai contrário ao que você construiu muitas vezes, né? Ele conflita com o que você construiu. Porque justamente o sintoma está vindo para te tirar desse lugar. Ele está vindo para te mostrar algo que você não está vendo. Se você conseguisse ver facilmente, você não precisava fazer o sintoma. Então, na maioria das vezes, procurar um profissional, ele é bem importante, porque nós não estamos falando de um sintominha, né? Ah, eu tenho um problema de pele. Ah, eu tenho uma coisa na cabeça, lá no cabelo. Eu tenho... Não estamos falando de um problema a ser resolvido, né? O problema de pele, o problema lá na cabeça, ou a disritmia cardíaca, ou qualquer outro sintoma, ele não é um problema para ser resolvido, né? Ele é a sinalização de uma questão mais profunda. Então, por isso, a psicoterapia ela é bem importante, porque a gente precisa entender essa questão mais profunda, tá? Então, sempre é bom procurar um profissional. E falo isso porque eu não atendo mais individual, então eu não estou fazendo propaganda do meu trabalho, eu estou dizendo que você precisa de psicoterapia. Do mesmo jeito que você quer emagrecer, você vai procurar um nutricionista, você tem um problema na coluna, você vai procurar um ortopedista. Quando a gente está falando das questões da alma, a gente procura o especialista das questões da alma, que é o psicólogo, tá? Não é propaganda aqui. Assim, eu achei bastante interessante essas 2 perguntas que você coloca no seu capítulo, né? O que o sintoma me impede de fazer e ao que me obriga esse sintoma. Esse exercício eu já estou fazendo, mas é bem, bem interessante a gente ver essas respostas. As 4 perguntas, né, são bem boas ali, né? As 4 questões que ele traz para se analisar é bem didático, né? De levar, se você leva aquilo ali bem a sério, assim, elas te ajudam muito a entender os nossos sintomas, né? Bem bom isso. Algo mais, em termos do geral, do capítulo, alguma questão que vocês tenham, algo que vocês queiram acrescentar? Giza? Boa noite, Marlon. Poderia, assim, já que é do geral mesmo, explicar esses conceitos aqui do alcance da cura, se dá pela unicidade e totalidade, assim,
esses dois conceitos, assim, qual seria o sentido? Tá, isso eu não vou abordar agora, Gisa, porque ele está Mais dentro para ali frente. das duas perguntas, tá? Mas aí Tudo bem. É que se eu esquecer propriamente, deixa eu anotar aqui para não esquecer exatamente do termo, né? Unicidade e totalidade. isso. Conquista da cura se dá pela conquista da unicidade e da totalidade. A gente volta nisso, tá? Tá, obrigada. Olímpia. Marlon, eu li o teu capítulo, consegui ver algum material aqui no livro do Homem Integral, e também fui buscar lá no livro Plenitude, no capítulo 8, a Joana de Anjos coloca o Caminhos para a Saúde, né? Então, eu gostaria, assim, de compartilhar aqui com o grupo. Eu não consegui ler tudo, né, que eu só dei conta agora no final da tarde, mas eu penso, assim, que é interessante para quem quiser ler também, que soma, né, com toda essa bibliografia que você colocou aqui no seu capítulo, tá? Esse livro, Plenitude, né, ele é muito bom. Que bom que você lembrou, né, Olímpia? Porque em termos de sofrimento, análise da dor, do processo de adoecimento físico e mental, ele é um livro excelente, né? Há muitos anos atrás, isso é muitos mesmo, talvez uns 20 anos atrás, uma moça, ela era uma médica, que teve câncer e se tratou a partir de toda essa perspectiva psicológica e do livro Plenitude. Ela começou um grupo lá em Curitiba com esse título, Plenitude, e aí eles fizeram todo um trabalho com uma proposta de tratamento espiritual a partir do livro Plenitude, a partir das reflexões que Joana traz, de como entender o sofrimento, dos convites que o sofrimento traz, de como a gente lidar com tudo isso, e eu lembro de indicar para algumas pessoas e falarem que foi realmente transformadora a experiência, né? Então, esse livro, ele é muito bom, muito bem lembrado. Alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar? Algo que vocês queiram perguntar, como a Gisa trouxe ali? Maria Paula? Boa noite. Eu gostaria de colocar que essas duas perguntas, elas me remeteram a uma fala numa palestra exatamente sobre psicossomática do Dr. Alberto Almeida, que eu trago muito para a prática clínica e eu pergunto sempre. Ele diz assim: a gente não deve nunca perguntar o porquê comigo, quando a gente está tratando uma doença ou está tratando os sintomas desagradáveis decorrentes da doença. Ele diz assim, a pergunta, em vez de por que comigo, devia ser para que comigo? E como serei melhor depois de passar por esse processo? Então, eu acho que ela vem bem de encontro, é uma outra forma de dizer o que você disse aí, que me tocou muito quando eu escutei, depois lendo aí as suas duas perguntas, me remeteram. E eu acho que a gente devia se lembrar todo dia disso, nunca é por que comigo, qualquer situação difícil, para que comigo? Como eu serei melhor depois dessa experiência? Eu acho que isso ajuda muito. Uhum. É bem importante isso que a Maria Paula está trazendo, né? Eu não sei se vocês já ouviram um pouco sobre esse olhar que está na teoria junguiana de teleologia, né? Então, o Jung, ele muda muito a abordagem dele em relação ao Freud, porque Freud tinha um olhar causalista, de entender que todos os nossos sintomas, eles decorrem de um processo repressivo, em última instância, de uma repressão primária que a gente vive, de todo um conflito lá da infância com a sexualidade, de toda aquela repressão que a gente não conseguiu elaborar. E essa a gente hoje entende como uma perspectiva um tanto negativa ou um tanto pessimista, que assim, na melhor das hipóteses, você vira um bom neurótico, porque todo mundo tem esse atrapalho lá desde muito pequeno. A perspectiva do Jung, ela é uma perspectiva muito mais positiva e que coloca ele quase num lugar de misticismo para a psicologia, porque ele tem uma perspectiva de que existe o elemento divino que organiza a psique. E ele chama de Selbst, né? Ou daí dá para traduzir
no inglês para o self, mas o self também não fica muito bem traduzido, então se traduz para a gente no português por si mesmo, que seria essa instância que não é a instância ego. Então, o ego é essa parte que organiza o comportamento, que direciona a vida, mas existe uma instância anterior ao ego que dita as normas, que dita as regras, que direciona o processo de uma maneira muito mais ampla e profunda, que coloca, na verdade, o ego num lugar de executor de todas estas ordens e de todas essas leis mais profundas. Quando a gente está lendo a doutrina espírita, que a gente lê as leis divinas estão na consciência, quando a gente está falando desta consciência, você pode pensar o self como a consciência, esse elemento divino, né, muito anterior ao ego, como essa consciência ou esse direcionador de todo o desenvolvimento psíquico. Ele é como um gerente, ele é como um organizador de todo o sistema, o self. E então é que surge essa colocação que a Maria Paula está trazendo para a gente, de que se algo está acontecendo agora, é porque tem a ver com esta grande direção que o self está imprimindo. Então, aí eu não estou perguntando um porquê do tipo, o que aconteceu lá no passado para estar me ferrando a vida desse jeito? Porque essa perspectiva, ela é péssima, num sentido de que não tem nada para a gente fazer. Não tem como a gente voltar no passado. E os espíritas, um tanto infelizmente, sem entender de doutrina espírita, fazem essa mesma lógica causalista em relação às vidas passadas. Então, eu estou sofrendo agora porque na encarnação passada. Eu tenho uma doença porque na encarnação passada. Eu tenho... Não, isso não está colocado assim, né, de maneira clara na doutrina espírita. Você pode fazer uma análise causalista se você quiser, porque você pega uns parágrafos de Allan Kardec e você chega numa abordagem causalista. Mas se você entende a filosofia espírita, se você entende que o objetivo da reencarnação é o processo evolutivo, se você entende que a expiação ela tem muito mais a ver com o aprendizado e com o futuro do que propriamente com o passado, se você consegue entender a filosofia espírita, então, você analisa a perspectiva por um ângulo completamente diferente. Eu fiz alguma cagada lá atrás? Fiz. Não tem problema que fiz. Mas hoje eu não estou vivendo isso porque eu fiz algo de errado lá atrás. Hoje eu estou vivendo isso porque eu ainda sou esta pessoa que comete estes equívocos e que se hoje não estiver vivendo este problema, vai continuar repetindo as mesmas burradas que fez lá atrás. Então a vida hoje me traz os problemas, me traz as dificuldades, não porque eu fiz algo lá atrás. Ela me traz os problemas e as dificuldades para que hoje eu aprenda e não continue a repetir os mesmos problemas daqueles lá de trás. Então, lá atrás, apenas sinaliza o sujeito equivocado e problemático que eu sou. Mas a causa não está lá atrás. Porque se a causa estivesse lá atrás, seria, no mínimo, uma perda de tempo eu estar vivendo algo agora, porque a gente não tem como voltar ao passado. A pessoa que eu matei, que eu estuprei, as coisas mais abomináveis que eu posso ter cometido no meu passado, elas não vão mudar, porque hoje, agora, eu estou sofrendo. Isso é muito infantil de olhar a vida por esse ângulo. Então, a gente entende que o cara que eu matei, a pessoa que eu estuprei, ou que eu fiz lá atrás, mostra quem eu sou. Mostra o meu egocentrismo, mostra a minha dificuldade de lidar com a agressividade, mostra a minha inconsciência em relação ao mundo, a minha falta ou a incapacidade de estabelecer vínculos e de me colocar no lugar do próximo. Aí, a vida me traz dores agora. A vida me traz problemas agora para lidar com todas estas questões que elas estão pendentes. Senão também, aquele outro pressuposto, ou pelo amor ou pela dor, a gente tinha que jogar fora. Porque nós podemos aprender com estas experiências. E quando nós aprendemos com essas experiências, nós não precisamos viver essas dores, senão Deus não seria justo, não faria o menor sentido. Então, nós vivemos o processo de reparação, mas a dor que gera o processo de despertamento, ele não tem...
perde o sentido se a gente olha por esse ângulo da aprendizagem. Tá? Então, isso é bem importante porque é o mesmo critério atrapalhado que a gente pode usar para fazer uma análise da psicossomática, é o mesmo critério atrapalhado que a gente está usando para fazer interpretações na doutrina espírita. E aí, se a gente rompe, né, com esse padrão aí equivocado de fazer análises causalistas, ao invés de fazer as análises focando no futuro, a gente não consegue entender nem a doutrina espírita e nem a psicossomática. Eu vivo uma questão, eu vivo um problema, porque eu preciso aprender algo, porque eu preciso me transformar, porque eu preciso me desenvolver. É este para que a Maria Paula estava trazendo para a gente do Alberto. Este futuro, este desenvolvimento, porque este é o objetivo da reencarnação, a nossa evolução. Então, tudo que vai me acontecer, ele pode ter conexão com o passado, porque sinaliza quem eu sou. Mas ele tem a fundamentação no futuro, naquilo que eu preciso aprender, naquilo que eu vou me tornar, no meu desenvolvimento. Esta é a lógica das dores ou dos problemas que a gente vive. Né? Isso fica claro para vocês, senão vocês se atrapalham tanto na psicossomática quanto na doutrina espírita. Marlon, na tua fala está me vindo lá do Evangelho, aquele capítulo que eu não lembro qual, mas o texto é as causas atuais e anteriores das aflições. Capítulo 5. Posso falar? Pode. Então, na tua fala, me parece que a gente precisa colocar uma outra interpretação, eu falo para mim, né? Dessa leitura desse capítulo, né? Porque me parece que quando a gente faz essa leitura enviesada, que a gente está fazendo o Evangelho, nos sobrecarga um sentimento de culpa. Me parece que é uma tonelada de fardo que se carrega. Exato, e eu não posso pegar agora, o Evangelho está lá embaixo, a gente vai perder muito tempo e também não podemos desfocar tanto, mas se você olha, Olímpia, para o capítulo 5 com este olhar que eu estou te trazendo, você acha um outro capítulo que ele não Exato. aparecia antes, né? Porque esta perspectiva causalista, se vocês prestarem bem atenção, ela é uma perspectiva punitiva. Por isso que eu digo, Olímpia, que a gente precisa entender a filosofia espírita, porque ela é uma perspectiva punitiva. Se eu estou me ferrando agora por algo que eu fiz de errado lá no passado, Deus está me punindo. Hoje, nós já sabemos que a punição não é um método adequado, a gente já não pune os nossos filhos, ou pelo menos não devia de estar punindo os nossos filhos, porque a gente já entende que a punição não é o melhor método de desenvolvimento do ser humano e de aprendizagem. Imagina Deus como um pai perfeito que vai estar nos punindo. Né? Então, é bom isso que você traz do capítulo 5, para que a gente pense e olhe para esse capítulo por um outro ângulo, que senão a gente fica num olhar punitivo, né? Que é o que eu digo, a gente trocou o Deus punitivo agora pela lei de causa e efeito, mas continuou uma força maior ferrando com as pessoas porque elas não fizeram o que ele queria. Né? E essa não é a perspectiva da doutrina espírita. Né? Então, essa leitura do Evangelho, ela precisa ser refeita e exatamente isso, né? Desfazer um peso que a gente põe nas nossas costas, de punição, de pressão, de um Deus que nos machuca, um Deus que nos tortura porque a gente não fez o que ele queria, né? Um Deus que nos constrange porque a gente não é bom o suficiente. E aí, gente, tem um desdobramento muito interessante, que é um outro passo que a gente vai ter muito trabalho ainda para reconstruir dentro de nós, porque se esse é o Deus, né, esse punitivo que ferra a gente, né, que nos agride porque a gente não fez o que ele queria, então você só vai ser amada por Deus, amado por Deus quando? Quando você fizer e estiver dentro dos interesses dele. Então, além disso, é um Deus cretino, porque a gente ama os nossos filhos mesmo se eles estiverem na prisão. Mas Deus só ama a gente se a gente estiver fazendo o que ele quer. E aí a gente entra numa roda viva, insana,
de achar que a gente só vai ser amado por Deus se a gente vai fazendo tudo certo, se a gente fizer por merecer, se a gente for bom, se a gente for missionário, se a gente, né? Eu digo isso porque eu vivi muito essa experiência, ela foi muito difícil para mim em algum momento dizer, eu não preciso oferecer nada para o movimento espírita, nem para ninguém, para Deus me amar. Não é condicionado o amor de Deus. Não é se eu ajudar as pessoas, se eu estiver fazendo palestra, se eu salvar uma alma, se eu isso, se eu aquilo que Deus vai me amar. Não. Porque senão, esse Deus que a gente está se referindo, ele é pior do que a gente, né? Eu amo os meus filhos independente do que eles fazem, muitas vezes ainda com grosseria e com falta de educação, a gente continua amando os filhos da gente. Então, essa perspectiva, ela machuca demais a gente, porque faz a gente entrar numa lógica hoje que está muito presente na sociedade, que a gente está tentando sobreviver a ela, que é a lógica utilitarista, que é a lógica da performance, que você tem que ser, você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que ter resultado. Aí Deus vai te amar. Se você não tiver utilidade, se você não estiver fazendo bem, se você não for teu melhor, se você não um monte de coisas, Deus não vai te amar. Isso não é verdade, né? Então, isso é uma perspectiva que gera um vazio existencial, isso é uma perspectiva que gera um estado de insegurança, isso é uma perspectiva que gera um sofrimento para a gente, né? E o oposto, o que que é? Essa certeza de que Deus me ama, de que eu fazendo certo ou errado, ele vai sempre oferecer o que eu preciso para o meu aprendizado. De que eu perdido ou salvo, ele continua me oferecendo tudo o que eu preciso, nem mais e nem menos, para continuar o meu progresso. E sentir-se acolhido por Deus e se sentir parte desse universo, não pelo que a gente faz, mas por sermos quem nós somos, né? Ele gera um estado de calma, ele diminui as nossas ansiedades, ele gera uma sensação, né, de pertencimento que faz tanta falta nos nossos dias, né? Então, tem uma reviravolta que a gente precisa dar aí para não cairmos nos mesmos discursos, né, punitivos, exigentes e constrangedores que eram lá da Idade Medieval, e que não tem mais a ver com os dias de hoje, né? Não tem a ver, na verdade, não deveria nem ter a ver com a idade medieval, né? Porque quando Jesus já trouxe um Deus de amor, quando Jesus já falou deste Pai, né, justo e bom, puxa vida, já era para ter mudado tudo. Mas esse período, né, em especial da igreja, né, de tantos conflitos e buscas por poder e opressão, eles fizeram com que a gente distorcesse a mensagem de Jesus e caísse nessa abordagem tão punitiva, constrangedora, né, que não tem a ver com o olhar da doutrina espírita e que não tem a ver com esse olhar psicológico que a gente está desenvolvendo aqui. Gisa, você queria falar? Até você já até entrou no ponto que eu queria colocar, né, dentro desta fala agora, a colocação da Olímpia sobre as causas das aflições, que foi que Jesus, né, veio nos trazer, que Jesus mudou essa perspectiva, né, de Deus punitivo, porque Deus é nosso Pai, nós somos todos irmãos, então tira aquela questão da culpa, né, que nós somos aqueles filhos desgraçado, perdido, tal, e passa a gente para a responsabilidade, né? Inclusive das doenças, como esse chamado do self, né? O inconsciente, o self vai lá e avisa para a gente, né? Ó, tem alguma coisa aqui que precisa ser corrigida nessa encarnação, e com calma, com amor, né? A gente não precisa estar se torturando, né? A Não, porque misericórdia senão de você Deus, vai se ferrar, senão, né, não é um isso. condicional, é porque está ligado ao nosso potencial. E quando a gente está conectado ao nosso potencial, a gente vive o estado de plenitude. Então, não é para se livrar de um problema, não é para não se ferrar, não é para não ser punido, né? A consciência, ela nos cobra na exata medida do nosso potencial, porque a gente está falando do desenvolvimento, né? Todos nós vivemos essa potência, todos nós, né, estamos imersos nessa lei do progresso que não permite a gente ficar estagnado numa sensação prazerosa, por quê? Porque estar,
né, conectado com o nosso potencial, gera um estado de plenitude, né? Então, se a gente atende esse movimento interno, a gente sente esse estado de felicidade e de plenitude, né? Alguém queria trazer mais alguma colocação de âmbito geral, assim, do capítulo da psicossomática, ou alguma dúvida mais ampla que não esteja dentro das duas questões que a gente vai conversar ali? Não? Então, eu posso falar de novo, então? Pode. Eu gostei muito de um parágrafo que diz: a incidência no mal nos tecidos sutis do pensamento influencia a produção de enzimas e de toxinas cerebrais, que enfermarão o sujeito, gerando alergias, disfunções hepáticas e gastrointestinais, arritmia cardíaca, descompensando o complexo físico. Do mesmo modo, o bem é capaz de estimular os campos energéticos do espírito, que robustece e exterioriza uma força aglutinadora das moléculas por intermédio do perispírito, pelo sistema nervoso central e endócrino, sustentando os componentes do sistema imunológico que fazem a manutenção da saúde. Isso eu acho tão bacana, está chegando à luz da ciência já com muita força através da psiconeuroimunologia. É uma ciência que está estudando realmente que pensamento e sentimento influencia hormônios, neurotransmissores e citocinas inflamatórias no nosso corpo. Eu acho que é a ciência que mais aproxima a religião, né? É o contato mais íntimo entre religião e ciência, e isso me deixa tão feliz, porque a partir daí eu acho que o modelo de saúde vai ser visto de uma forma diferente. Eu acho que a gente vai conseguir alcançar essa conexão do ser integral, que é o tema do capítulo, né? E a ciência já está chegando isso com muita força. Antes a gente lia isso nas obras espíritas, e agora não, a gente lê em papers científicos isso aí. Candace Pert, uma autora que já é falecida, mas ela escreveu muito sobre as moléculas das emoções, então que esses campos vibratórios são capazes realmente de influenciar na nossa bioquímica. Então, esse capítulo, esse parágrafo aí me trouxe essa reflexão de que a ciência já está também nesse pensamento, e eu acho isso um grande avanço. Escreve ali daí, Maria Maria Paula, no Paula. chat o nome dela. Candace Pert, e o livro chama Molécula das Emoções. E ela explica tudo isso. Parece uma teoria espírita, mas não é uma teoria científica. Candace Pert, Moléculas das Emoções. E tem outros autores, mas ela é bem clássica nessa explicação. Ótimo. Anne? Olá, boa noite. Eu só queria adicionar ao que a Maria Paula estava dizendo, e que está aqui nesse capítulo, e que linka com o que o Marlon acabou de falar, que ao mesmo tempo em que os nossos pensamentos ou emoções podem degenerar, desorganizar o nosso corpo, o oposto, os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, eles curam o nosso corpo também. Então, não é uma questão punitiva, mas entender que nós estamos reagindo, estamos sendo coloridos pelos nossos pensamentos, nossas emoções, invariavelmente. Então, essa questão do Deus punitivo, vingador, negativo, que não tem amor, porque é nossa falta de amor, que a gente enxerga um Deus assim também, porque não é a nossa experiência o amor. Então, essa modificação de que tudo no corpo é mal ou ruim, porque nós somos maus e ruins, não, tem também o outro lado. Nós podemos modificar o nosso corpo dia a dia para o bem, com pensamentos bons, sentimentos bons. Então, é como se fosse assim, a química ela é neutra. Então, a gente está permitindo melhorar ou piorar a nossa situação. Então, essa questão, ela me traz muita esperança, porque a gente pode começar a fazer, a partir de hoje, um futuro melhor para nós mesmos, mesmo na própria saúde. Mesmo que a gente possa ter uma doença assim, grave, alguma coisa, a gente pode ir modificando os elementos sutis do nosso corpo. E isso cabe só a nós, né? Então,
É natural que vai acontecendo, né, Anne? É natural, né? Não é nenhuma força externa que vai fazer isso. Acontece naturalmente, né? Isso, é natural, é exatamente isso. Mas daí, como você diz, né, isso traz um estado de maior responsabilidade, né, que eu acho que é o que os autores da psicossomática falam, né, esse negócio incomoda, porque ele coloca a gente num lugar de responsabilidade, que por um primeiro momento pode parecer ruim, mas ele é extremamente libertador, né, no sentido de trazer mais autonomia. É claro que, né, eu já queria trazer, quando a gente está falando das contribuições de Joana, que eu disse que é a nossa última pergunta, né, quais são as contribuições de Joana para o entendimento da psicossomática, né? Porque a gente está vendo que ela está completamente conectada com esse conhecimento. Então, o que que ela acrescenta, né? Eu quero discutir isso mais à frente com vocês, mas agora, a partir do que a Maria Paula e a Anne estão trazendo, eu já queria reforçar esse primeiro aspecto, que é, ela traz o olhar reencarnatório. Porque se a gente fica olhando apenas para esta reencarnação, a gente não vai conseguir entender algumas doenças e não vai conseguir entender o sentido de algumas coisas, como uma criança com 3 ou 4 anos de idade com câncer. Então, se há conexão com as questões emocionais e que começa no pensamento, como pode uma criança com 3 anos de idade ter um quadro de câncer? Né? Ou doenças graves, degenerativas, essas coisas todas que a gente vê já acontecendo na barriga da mãe durante a gestação. E aí esse é um dos grandes acréscimos que Joana de Ângeles nos traz. Porque existem, né, tudo que a gente está vivendo hoje, ele não começou hoje, porque nós somos espíritos reencarnados. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, ele já tem um pé nas consequências de todas essas escolhas que nós estamos fazendo ao longo de inúmeras reencarnações. E por isso hoje eu posso ter pensamentos extremamente negativos, danosos e não desenvolver nenhuma doença, porque eu estou começando, né, um processo de deterioração mental que vai refletir numa deterioração física numa outra encarnação, né? E do mesmo jeito, algumas pessoas começam já a reencarnação tudo desandado, porque são produto destas, né? Então, a Joana de Ângeles, ou a doutrina espírita de um modo geral, traz um contínuo, né? Porque se você quiser ler a psicossomática só por esta perspectiva desta encarnação, um dos argumentos em contrários à psicossomática é isso. Tá, mas e se toda doença tem um componente emocional, como que você explica uma doença para uma criança de 1 ano de idade que não tem um ego formado? E aí, você fica com esse buraco que só as reencarnações pode nos acrescentar. Então, esse é o primeiro ponto importante para você lembrar do acréscimo que Joana de Ângeles traz quando ela está falando da psicossomática, e aí a gente pode deixar assim, mais marcado aquele capítulo que eu fiz referência lá para vocês, do Despertar do Espírito. Ai, que capítulo que é? Capítulo 5, experiências transpessoais, que ela tem um item chamado doenças psicossomáticas. E se você não presta bem atenção, ele começa meio estranho assim, porque ela começa falando dos automatismos físicos, das heranças, e daí você não entende direito por que ela está remetendo a estas questões lá do passado e desse conflito que a gente vive agora. Então a gente precisa ter esse olhar do passado que se reflete no hoje e de como nós estamos vivendo esse hoje, que vai refletir no nosso amanhã, tá? Esse eu queria trazer 2 pontos que eu acho que são as grandes contribuições de Joana. Esse é o primeiro e depois a gente faz o segundo. Se vocês tiverem outro, a gente acrescenta também, né? De abordagem geral, tá ok? Tá. Para a gente poder... Bom, vamos voltar ali para a questão da totalidade, que foi a Giza, né, que tinha trazido, mas eu acho que isso a gente consegue respondendo essa primeira pergunta. Então, a primeira pergunta que eu mandei para vocês é: o que é o homem integral?
você quer escrever ali no chat, a gente podia fazer essa experiência, assim, de você escrever em algumas palavras, né? Não vai colar a dissertação que você escreveu de 10 páginas aqui no nosso chat, mas assim, em algumas palavras, não fique lendo no livro ou no texto. Tenta colocar com as tuas palavras o que é para você esse homem integral, quando a gente está falando, né? Ele virou um conceito dentro da doutrina espírita, o homem integral, né? O que é para você o homem integral? Coloca ali no chat e a gente vai olhando um pouco as respostas de vocês e conectando as respostas de vocês com algumas questões aqui. Sem querer fazer coisa certa, tá? Então, a reconexão com... Bom, deixa eu dar 2 minutinhos, escreva aí, eu não vou ficar falando. Escreva aí, e aí eu abro para eu Soli, e depois a gente vai olhando as respostas de vocês. Aí, se você cair do vídeo aqui, é porque você respondeu errado e o Fabrício já está te pondo para fora, tá? Não tenta entrar de volta que vai gerar constrangimento. Tem 200 pessoas no grupo e 8 respostas. Vocês tomam vergonha na cara e escreve alguma coisa aí. Ah, viu? Estavam precisando de uma pressão. Eu Soli, você queria falar alguma coisa? Não, não dá para te ouvir. Você está Você no só mudo. colocou a mãozinha, mas não desabilitou Aqui, tudo. agora, boa noite, Sr. Marlon. Desligou de volta o Soli. Não fui eu, não. Alguém clicou. Eu não estava com a mão lá. Mas o meu Zoom não está muito bom, eu reconheço. É o seguinte, para mim, eu não escrevi, mas eu escrevi aqui mais ou menos, porque o homem integral... Não, mas eu Soli, não, eu pedi para vocês escreverem lá, achei que você ia comentar outra coisa. Escreve a resposta ali. O que é o homem integral? Isso, escreve no chat ali, que daí a gente consegue costurar melhor. Eu achei que você ia comentar outra coisa. Perdão. Eu realmente entendi errado. Já tirei. Ótimo, a maioria, bom, não sei se a maioria, mas bastante pessoas escreveram. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas respostas de vocês. Vocês querem que eu vá falando o nome para dizer se aqui está melhor? A Patrícia foi melhor que a Tatiana. O da Jussara foi melhor. Querem que eu vá falando o nome ou não? Não. Então, olha lá, reconexão consigo, se aceita por completo. O ser humano integral é aquele que encontra o perfeito estado de saúde, conforme colocado por Emmanuel. O sujeito conectado com toda a sua plenitude espiritual. A pessoa que tem consciência de suas diferentes partes e que pode aceitá-las todas para fazer uma pessoa por completo. O homem que compreende a sua jornada na totalidade. É o ser que consegue conectar corpo, mente e espírito. Que está conectado com a essência divina. O homem integral é o homem de bem. Que se ocupa
do bem-estar dos demais. É o homem consciente de suas multidimensões, física, mental, emocional, social, espiritual, e que é um ser transdimensional. Vocês estão vendo que está elaborando o negócio aqui, né? Essa questão, na verdade, me mostrou meu nível de consciência. Me percebi poucas vezes me enxergando como espírito imortal. Na hora de doenças e conflitos, mal penso nisso. Que ótimo, Evelyn. Consegue lidar bem com seus desafios apesar de tudo. O homem integral se reconhece como espírito em processo de evolução. Aquele que consegue fazer seu percurso interno, consciente da sua tridimensionalidade, espírito, perispírito e matéria. Vocês estão vendo que as respostas elas estão nesses dois grupos, né? Algumas pessoas estão sinalizando essas diferentes dimensões e outras pessoas estão sinalizando o contato com os aspectos essenciais e esse nível de consciência. Mas vocês entendem que esses dois grupos de respostas, eles falam da mesma coisa? Tá? Tô só falando porque, assim, parece que são respostas diferentes, né? Quem está falando do espírito, perispírito e matéria, e quem está falando da conexão com a verdade, o percurso interno, os aspectos essenciais, parece que são duas respostas diferentes, mas elas são a mesma coisa, né? É aquele que dentro dos seus tropeços e desafios de vida aprende a reerguer-se, tomar consciência dos seus propósitos. Suas conquistas. Tá em torno desses dois grupos, né? Deixa eu ver se tem algum outro grupo de respostas aqui. Consciência que é um ser espiritual. Interagir. Então, são esses dois grupos aqui, né? O sujeito que está consciente de si, o sujeito que está consciente dos seus elementos divinos, que vive essa conexão com a verdade, a conexão consigo, é a mesma coisa que Joana relata ali do corpo, perispírito e espírito. Por quê? Porque quando nós estamos, quando nós nos olhamos apenas como o corpo físico, nós estamos desconsiderando toda esta dimensão transcendental, né? Nós nos olhamos apenas como os nossos instintos, os nossos desejos, nós ficamos muito mais nessa perspectiva que eu estava sinalizando para vocês lá, freudiana, né? Uma perspectiva meio negativa, como se o ser humano fosse um montinho de carne movidos por desejos. Essa é uma perspectiva que diminui o ser humano, né? Restringe a perspectiva de ser humano. Volta lá, eu não sei se vocês pararam para pensar nessa perspectiva dos produtos integrais que nós temos, né? O que é um arroz integral? E o que é um arroz? O que é o não integral? Um arroz... Esqueci agora. Refinado, né? O que é refinado? Primeiro eu perguntaria para vocês preferem que eu seja refinado ou que eu seja integral aqui? Integral. Né? Mas na nossa sociedade a gente adora uma coisa mais refinada, né? Porque o Mar não tem vocabulário chulo, porque é grosseiro, a gente adora o refinado, a gente adora o que fala as palavras todas acertadinhas, bem bonitinhas, tudo colocado, mesmo que depois fale mal do coleguinha pelas costas, né? Mas foi super refinado, né? E aí os centros espíritas estão cheios de gente refinadíssima, né? E depois fecha. Daí passa um tempo, fechou, desfaz o grupo, o centro espírita vai se desenvolvendo por dissidência, né? De tão refinado que a gente abandona o trabalho. A gente é tão refinado que sai assim, abandona o trabalho. De tanto conflito, de tanta loucura que a gente está vivendo ali dentro, desse refinamento. O que é o arroz refinado? Né? Ele foi passando por vários processos e ele fica bem mais bonitinho. Vocês já viram um arroz refinado e um arroz integral? O arroz refinado é uma coisa linda, parece, né, um cristalzinho, dependendo da forma como você tira a foto e da luminosidade que você põe ali, ele parece um cristalzinho. E como que parece o arroz integral? Parece que está sujo, né?
Não tem uma forma certa, né? Olha que coisa interessante essa reflexão, né? Em dias em que a gente tem discutido tanto sobre alimentação mais integral, né? De usar o trigo integral, o arroz integral, de buscar esses alimentos integrais, porque cadê Maria Paula? Por que que a gente busca, Maria Paula, alimentos integrais? No refinado, a gente tira, no caso do arroz, a gente tira fibra e tira o germe, que é a parte que tem vitaminas e gordura boa. Então, a gente tira o que a gente chama de a varinha mágica, que são vitaminas e minerais, quando a gente refina o grão, que é o que faz tudo acontecer em termos de reação Então ele bioquímica. fica lindo, mas ele perde todo o valor nutritivo. Pobre. Não é um pouco da gente? Diz se não é um pouco da gente. Uma graça de comportamento, de presença, elegância, mas pobre internamente, pobre de verdades, pobre em termos de consistência. Jesus não tinha esse refinamento todo. O dia que precisou quebrar a mesa e tocar o pessoal do templo, ele tocou o terror. E a hora que vinha um meio abusado, ele dava nos dedos da pessoa. Ele não tinha refinamento. A tua mãe tá te chamando ali. Quem que é minha mãe? Quem que são meus irmãos? Olha a invertida que dá o tempo inteiro no pessoal. Conversa com prostituta. Cadê o refinamento desse homem naquela sociedade? Conversa com prostituta, com delinquente, com cobrador de impostos, dá no dedo de todo mundo, expulsa vendilhões do templo. Tocou o terror naquela sociedade. A gente não faz isso. A gente é refinado. Então, a gente não toca o terror em lugar nenhum e não vive grandes mudanças. A gente não discorda na frente dos outros e fala pelas costas. A gente tem uma aparência, mas por trás a gente age de um jeito diferente. As pessoas no centro espírita têm medo de falar das suas dores, das suas dificuldades, dos seus constrangimentos, das suas compulsões, mas depois vai todo mundo lá para o consultório psicológico para falar dos mesmos dramas que eles estão vivendo. Né? Eu tinha uma desgraça de atender um monte de espírita no Brasil, que era um horror, porque daí a gente estava na mesma cidade. Então, você conhece os centros espíritas, você conhece as pessoas, e aí na mesma cidade, reunião de conselho, aí fala de quem pegou a faca na reunião de conselho, do outro que quis matar não sei quem, eu digo, meu Deus, não precisava estar sabendo dessas coisas assim. Todo mundo refinado, muito refinado. Né? Mas daí a gente perde consistência, a gente perde verdade. E quando a gente perde consistência e verdade, a causa ficou perdida, né? Então, a gente ali se preocupa mais com a aparência, né? A gente se preocupa mais com o que a pessoa vai pensar, a gente se preocupa mais em manter um determinado status do que com as nossas verdades. E essa é hoje, né, esse movimento de perda da nossa integralidade, o que impede o desenvolvimento da nossa integralidade. Então, o homem integral, ele tem a ver com tudo isso que vocês estão falando, né, da conexão, da profundidade, dos aspectos essenciais. Porém, qual é o nosso grande conflito? Não dá, anota essa frase para sempre aí, ó, não dá para você viver a tua conexão interna e atender às demandas e refinamentos da nossa sociedade. Não dá. Porque os pressupostos que regem a nossa sociedade são os pressupostos materialistas, os pressupostos da aparência, da exterioridade, do cultivo da vaidade, a valorização do status, do corpo, do dinheiro. Como você vai poder viver a sua integralidade se você não estiver minimamente disposto, disposta a desconectar dessas loucuras que a gente vive na nossa sociedade, né? Estas grandes personalidades que marcaram a história, eles viviam a integralidade e por isso viviam tantos conflitos na nossa sociedade. A exemplo de um Martin Luther King, a exemplo de uma Martin Luther King Jr., Madre Teresa de Calcutá, né, de tantas figuras que perturbaram a sociedade porque não eram coniventes, porque não estavam preocupados com nenhum tipo de refinamento, eles estavam conectados com a verdade.
Então, nós poderíamos dizer, né, em outras palavras, que o homem integral é esse homem conectado com a verdade, ele não despreza nada, ele não deixa nada para ficar mais bonitinho, para ficar mais adequado, para ser aceito. Ele não está a serviço do ser aceito, do ser amado, do ser valorizado ou do ser aplaudido. Infelizmente, por conta das nossas feridas psicológicas, nós ainda estamos muito mais a serviço disso. Ser valorizado, ser aplaudido, ser gostado, pertencer. Então, a gente vai se refinando, porque se você, então, né, não conflita, se você não questiona, se você não diverge, se você não acrescenta, se você não nada, teu lugar ali está garantido, né? Como um perfeito arroz refinado. Você tem um lugar garantido, mas não tem valor nutritivo nenhum. Não faz diferença nenhuma. Isso em termos de relacionamento, isso em termos de educação. Então, veja, você na educação com os teus filhos, se você estiver preocupada ou preocupado com o refinamento, você deixa de educar teus filhos. Primeiro porque você não vai conseguir falar dos teus próprios conflitos para os teus filhos, porque você está preocupado em passar uma imagem. Você não vai conseguir falar das tuas dores para os teus filhos. Você não vai conseguir falar das tuas dificuldades, porque você está preocupado em manter uma imagem. Segundo, você nunca vai perguntar para o teu filho como você está se sentindo. Me conta o que aconteceu, porque você vai estar o tempo inteiro preocupado em não se comporte assim, você faz isso, você tem que fazer aquilo, não age desse jeito, o que que as pessoas vão pensar, olha o que que a sua avó vai dizer, quando você estiver na casa dos teus amigos. Eu estou o tempo inteiro refinando os meus filhos, ao invés de estimulando a integralidade. Ele vem com uma nota baixa, a gente pergunta o que que aconteceu, não porque de verdade a gente quer saber o que que aconteceu na alminha daquela criança. É o que que aconteceu que você não tirou uma nota melhor. Então, eu estou dizendo para ele que o que importa é a nota, que o que importa é o rendimento, que o que importa é o que vai ser mostrado. Eu não estou dizendo, meu filho, o que que aconteceu? Ele está com medo? Ele não gosta daquela matéria? Ele não gosta daquela professora? Né? Eu gosto desse exemplo de filhos, que assim a gente nem autoriza os nossos filhos terem diferentes rendimentos. Ele tem que tirar a mesma nota em todas as matérias. Olha que nível louco de refinamento. Então, quem tem habilidades para matemática tem que tirar as mesmas notas em português, mas ele tem habilidade para matemática, ele odeia português, ele não gosta de escrever. E a gente não consegue olhar nem o sujeito nessa diversidade, porque a gente está preocupado com a nota, a gente está preocupado em não ser chamado a atenção, a gente está preocupado com o que os outros vão pensar, a gente está preocupado em não ser inconveniente, em não questionar, a gente está preocupado em ser refinado socialmente. E nesse refinamento social, a gente perde a nossa integralidade. Vamos fazer um parênteses, porque esse parênteses é sempre importante para o pessoal da grosseria. Integralidade não quer dizer grosseria. Porque aí nós temos o outro grupo dos extremos. Eu falo o que eu penso. Quem quer, quer. Quem não quer, que já fale. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, que já fale na cara. Não, você não é integral, você é grosseiro. Porque eu tenho, né, a obrigação de divergir quando eu discordo, quando eu tenho outro ponto de vista, para que as pessoas saibam o que eu penso, mas eu posso fazer isso de um modo civilizado ou de um modo incivilizado. Eu posso falar para as pessoas o que eu penso, as minhas discordâncias de um modo grosseiro ou de um modo educado. Não é a forma que nós estamos aqui discutindo. Esta busca pela integralidade ou refinamento é a reflexão do colocar mais valor no exterior do que no interior. Como eu vou expressar esta interioridade, ele se chama habilidades sociais, né? Se você nunca leu sobre isso, vá buscar nas abordagens comportamentais, habilidades sociais. No Brasil, nós temos ótimos autores na psicologia comportamental que trabalham com habilidades sociais. Saber divergir, saber se colocar, saber ser assertivo, saber, né, se relacionar, expressar sentimentos, né? Então, tem pessoas que no relacionamento, elas vão expressar assim, você nunca me dá atenção, você não tá nem aí para mim.
opa, você está falando de uma verdade, você está falando de uma dor, mas sem o mínimo de habilidades sociais. Eu não vou colocar a responsabilidade no outro, eu estou falando de uma dor, eu estou falando do que eu estou sentindo, é importante que isso apareça no meu relacionamento, mas eu preciso aprender como isso vai aparecer no meu relacionamento. Eu tenho direito de estar com raiva dos meus filhos, mas eu não tenho direito de me expressar com raiva e meter a boca e agredir, dizer que eles não prestam, que eles não servem para nada e que eles vão me enlouquecer. Isso é a falta de habilidades sociais, né? Então, não confunda a integralidade humana, que é a conexão com as suas verdades, com a falta de habilidades sociais, tá? Então, em última instância, sim, para a gente avançar na nossa reflexão, essa busca pelo homem integral é a busca por um ser humano que viva a sua verdade, que viva o seu potencial, que viva a sua plenitude. E para nós, na doutrina espírita, entender esta realidade mais complexa pressupõe você olhar para essa tríade, corpo físico, perispírito e espírito. Porque nós precisamos enxergar que nós temos um corpo físico. Isso faz parte da integralidade atual. O corpo físico tem desejos, tem reações. Muitas pessoas querem ser altamente produtivas e não respeitam a limitação do corpo para descansar. Ou fazem, né, da alimentação uma dieta restrita, que é uma suposta disciplina, que não leva em consideração, às vezes, necessidades que nós temos. Ou o conflito com o prazer sexual, que está tão presente no movimento espírita, em tantas religiões, as pessoas se colocam como, quando eu não tenho mais desejo sexual, como uma vitória. Ai, graças a Deus, eu já não tenho mais essas coisas aí, o meu marido também já não me demanda mais, graças a Deus. Como se fosse o sublimar de uma questão que ela é física. Então, reconhecer o físico, reconhecer que nós temos desejos, reconhecer que nós temos necessidades, reconhecer que nós temos limitações, faz parte do nosso desenvolvimento, são nossas verdades agora, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer o perispírito. O que tem a ver com reconhecer o perispírito? Reconhecer que muito do que a gente está vivendo agora tem conexão com as nossas escolhas, tem conexão com o nosso passado, porque o perispírito é esse repositório, né, de todas as nossas experiências, é como se fosse a nossa memória materializada, né, e que está ditando muitas das nossas ações, muitas das nossas atitudes, muito do nossa condição atual, ela é produto destas milhares de escolhas que a gente faz. Então, se eu sou uma pessoa um tanto mais preguiçosa, e eu agora quero ser o cara mais útil e produtivo do mundo, eu estou desrespeitando também essa dimensão. Eu estou desrespeitando o meu percurso. E aí, o que acontece com essas pessoas que desrespeitam esse próprio percurso? A psique faz o adoecimento. Então, aí, o cara é super produtivo, o cara está se desenvolvendo absurdamente, com 35 anos ele tem um infarto. Com 40 anos tem um AVC. As pessoas ficam tão chocadas e elas dizem, meu Deus, era tão novo. Não estamos dizendo que todas as pessoas é por causa disso, mas sem dúvida nenhuma. Estou falando de muitos casos que já tive contato, de muitos estudos que eu já vi, aquela pessoa tem um AVC, ela tem um infarto e depois ela revela. Eu sabia que eu estava passando do meu limite. Eu sabia que eu não estava me respeitando. Eu sabia que eu não estava me considerando. Né? E aí vem uma suposta rasteira que é para fazer você lembrar da sua realidade. Então, quando a gente reconhece o corpo físico, quando a gente reconhece o perispírito, a gente se enxerga por um ângulo um pouco mais compassivo. Não é o sem vergonha, não é o acomodado, é o respeitoso, é o sujeito que reconhece as condições nas quais ele está inserido. Mas, ao mesmo tempo, a integralidade pressupõe também reconhecer o espírito, ou seja, reconhecer o nosso potencial, reconhecer que somos seres divinos,
né? Quando fala da imagem e semelhança de Deus, não é do corpo físico, né? Mas é da essência, é dessa coisa que não tem nem forma, que é o espírito, né? Porque o perispírito é o que dá a forma para o espírito, é o corpo do espírito. O espírito é o essencial. Então, eu sou um corpo, eu tenho as minhas memórias, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas condições, os meus condicionamentos, mas ao mesmo tempo eu tenho todo um potencial. Porque se você olha só para os condicionamentos, só para as limitações e não olha para o teu potencial, você não caminha para frente. Então, olha que difícil, né? A gente conseguir conectar essas três instâncias: o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O que a gente tem de mais bonito e de mais feio, o que a gente tem de melhor e de pior, o que a gente tem em tudo, né? É esse integral. É a busca por uma verdade. A nossa verdade agora é de que nós somos espíritos inferiores. Então, quando você está querendo ser um espírito muito evoluído, quando você está lá com o teu comportamento querendo parecer mais anjo do que ser humano, você está fugindo da tua integralidade agora. Porque a tua integralidade agora pressupõe o reconhecimento das tuas limitações, da tua pequenez, das tuas fragilidades, de espírito reencarnado no mundo de provas e expiações. Só que esta integralidade, olha que coisa linda, ela vai se remodelando na medida que nós vamos evoluindo. Porque o corpo, nós já temos notícia, vai se tornando cada vez mais sutil, o perispírito vai se tornando cada vez mais sutil, e as potencialidades do espírito se expressam cada vez mais intensamente. Então, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos, né, transitando por outros mundos, o conceito de integralidade ele é o mesmo, né? Mas como essa integralidade se expressa nos mundos de provas e expiações, vai ser diferente de como ela se expressa nos mundos de regeneração, diferente de como se expressa nos mundos felizes e nos mundos celestes. Louco é o pessoal que está aqui nos mundos de provas e expiações querendo ser o integral dos mundos felizes ou celestes. Volta lá para estudar o Evangelho, capítulo 3, quando Allan Kardec diz, literalmente, no mundo de provas e expiações predomina o mal. Então, vamos incluir aqui que na tua integralidade destes mundos de provas e expiações, pressupõe também você reconhecer o mal que existe dentro de você. Porque na hora que o teu marido fala, nossa, mas é tudo do seu jeito, se você não tem contato com o mal que existe dentro de você, você vai dizer, do meu? E você? É tudo do teu jeito. E aí esta pequena conversa termina numa guerra, ou senão a gente civiliza, finge que não vai brigar, porque a gente já é espírita, a gente não briga, não bate boca, e guarda um ressentimento que depois explode no estômago, que explode no refluxo, ou que explode num câncer lá para frente. Mas o que eu estou te dizendo é, quando você reconhece o mal que existe dentro de você, e o teu marido fala, nossa, é tudo do seu jeito, você para e fala, por que você está me falando isso? Eu não tinha prestado atenção que eu estou impondo tudo do meu jeito. Não, porque tudo que eu pedi do seu jeito, pelo amor de Deus, me dá uns exemplos, eu não estou conseguindo enxergar. E eu acho, na minha cabeça, que eu estou fazendo sempre tudo que você quer. Agora você solta essa bomba dizendo tudo do meu jeito, eu não enxergo. Aí ele vai dar um exemplo. Se você não tem consciência do mal dentro de você, você vai justificar. Não, mas é que isso você não sei o que, não sei o que. Daí ele vai dizer outra coisa, você vai dar outra justificativa. Se você tem consciência do mal dentro de você, você fala, meu Deus do céu, eu agi como um trator e não parei nem para perguntar o que ele queria ou não queria. E aí eu me assusto, e esta é a experiência de viver a minha verdade, de viver a conexão com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos ou no centro espírita, não porque eu refinei, não porque eu fiquei bonito, mas porque eu reconheci tudo que está presente na minha atual existência. Vocês entendem essa diferença? O pessoal refinado, olha o que eu vou dizer para vocês, o pessoal refinado é o pessoal mais difícil de lidar. Porque está esvaziado de verdades. E quando a gente está esvaziado de verdades, a gente não consegue ter relações profundas. Quando a gente está esvaziado de verdades, a gente não tem nem o que dar.
Porque a gente está pobre, a gente não tem nutriente, não tem o que oferecer. Então eu dou, mas eu estou esperando retorno. Eu dou, mas eu quero reconhecimento. Eu dou, mas eu dou com uma intenção, então, que Deus me promova quando desencarnar. Porque eu estou tão esvaziado, eu estou tão pobrinho em termos nutritivos de mim mesmo, que eu não tenho nem o que ofertar. Aí, como eu não tenho o que ofertar, como eu não reconheço os meus valores, como eu não estou conectado com os meus aspectos essenciais, então, eu também não consigo olhar para os meus aspectos sombrios, para os meus problemas, para as minhas dores. Eu vou ter que ficar sempre justificando, eu vou ter que colocar a culpa sempre em alguém, eu vou ter que mostrar que o problema não é meu, porque eu sou tão frágil internamente, eu estou tão esvaziado de mim que eu não consigo suportar lidar com as verdades da vida. Eu não consigo me aprofundar nas experiências. Não porque eu não queira, é porque não tem consistência interna. Não tem estrutura, não tem robustez para poder se deparar com as verdades. Não tem robustez para poder pedir desculpas. Não tem robustez para viver transformação. Então, o sujeito refinado, ele mantém a aparência bonita, mas ele não tem, ou tem muito pouco interno, então nem tem grandes transformações, porque ele já está ali todo bonitinho. Eu não queria assustar vocês com essas colocações. Agora que eu terminei de falar, eu dou uma ajeitadinha assim, não queria assustar vocês com essas colocações. Eu estou pressupondo que a maioria de vocês já me ouviu falar, né? Tem umas carinhas conhecidas, algumas carinhas que já, né, já tivemos vários contatos e algumas carinhas novas. Se você está assustada com esse meu jeito, dá um pouquinho de crédito, respira um pouco, conversa com alguns coleguinhas que dizem que gostam do Marlon, que tem os coleguinhas que não gostam. Não, conversa com os coleguinhas que dizem que gostam do Marlon, porque isso tudo tem um monte de reflexões por trás, e às vezes eu trago já a coisa meio nua e crua assim para você, e se você não entender todas as críticas e as construções que tem por trás, pode parecer um pouco demais assim para você, tá? Mas eu acho que faz sentido. Fica claro para a gente, então, o homem integral, para daí a gente poder ir para a segunda questão. A segunda questão talvez seria melhor a gente abrir para quem quiser falar, porque ela exige uma elaboração um pouco maior em termos de resposta, né? Então, a segunda pergunta que eu passei para vocês é como as doenças auxiliam daí a gente a encontrar esse homem integral. Então, a gente está vendo que o homem integral tem a ver com as verdades, tem a ver com o reconhecimento de quem nós somos, o lugar que nós estamos, o reconhecimento dessa dimensão biológica, dessa dimensão psicológica, social e espiritual, tem a ver com a dimensão física, perispiritual e espiritual. Ok, isso é o homem integral. Aí, como que a doença, ela nos ajuda a encontrar essa integralidade? Alguém que ainda não falou, gostaria de falar, não tenho nada contra a Giza, a Olímpia e quem mais que já tinha falado, e a Maria Paula. Mas é só para gerar um desconfortinho para os outros, porque tem uns que adoram que tem alguém que fala que eu não preciso falar, né? E aí fica a coisa polarizada. Alguém que não falou ainda, gostaria de falar, trazer alguma contribuição nesse como a doença ela gera ou ela pode, né, promover, porque às vezes a gente só se afunda mais com uma doença, né? Fica mais ressentido, né? Odeia Deus, se perde nas relações e tudo. Como que essa doença pode ajudar a gente no encontro com esse homem integral? Adriana, pode abrir aí teu microfone. Quando você não aguenta mais, talvez você atinge seu limite, não é? Eu poderia dar um exemplo do que eu vivenciei. Meus filhos faziam parte de uma escola desde novinhos e era uma escola de pessoas refinadas e eu entrava na escola me sentindo a última das últimas, até que eu adoeci e tentei buscar entender aquilo que eu não... Aquilo que eu estava passando, aquilo que eu não aguentava. Eu adoeci, literalmente. Eu mudei os meus filhos de escola e eu estou ótima. Meus filhos estão melhores, embora na época eu acreditasse que o investimento era o melhor que nós estávamos fazendo. Mas...
Então, o adoecimento, deixa eu colocar em outras palavras o que você está falando, o adoecimento te fez prestar atenção em algo que você não estava dando conta, em algo que não estava te preenchendo, não estava te realizando e te obrigando, assim, a fazer algum tipo de mudança. Exato. Pelos meus próprios filhos, a minha filha, por conta da escola ser muito religiosa e apresentar um Deus punitivo, minha filha, com 13 anos, não acredita em Deus. Por quê? Se questiona. Embora eu tente apresentar ela a minha versão, mas, de acordo com ela, a escola, ela passava 8 horas na escola, e comigo muito menos, e que ela estava nessa mesma escola desde os 2 anos e meio de idade, praticamente. Então, chegamos ao final do túnel, resumindo, para poder, do fundo só tinha subir, digamos assim. Não, fim do poço. Final do túnel, não. Desculpe. Foi isso que eu quis dizer. Fim do poço, que é lá enfiado, assim, lá no fundo, não tem para onde ir, né? Numa situação de constrangimento, né? Numa situação que impede a gente de continuar fazendo o que a gente estava fazendo e do jeito que a gente estava fazendo, né? Então, essa primeira colocação, já que a Adriana traz, ela já faz a gente olhar, né, a doença por um ângulo muito diferente, né? E aí eu fico pensando nos centros espírita com proposta de passe e tratamento espiritual, tipo, calma, vá mais devagar. Porque se a doença tem conexão com teus padrões adoecidos e pode ter relação com a necessidade de transformação moral, seria bem legal, assim, a gente poder eliminar as doenças e resolver os problemas das pessoas, se não existir uma reflexão por trás disso, né? Então, não sou nada contra tratamento espiritual, não sou nada contra o passe, né? Eu acredito que muitas vezes, né, os espíritos estão ali atuando e nos auxiliando, mas, assim, a forma como a gente vende isso, a forma como a gente apresenta para a comunidade, é muitas vezes a perspectiva materialista da doença como um acidente do corpo, uma coisa ocasional e que precisa de alguém para eliminar esse problema. Olha que coisa triste, né? Então, a gente muitas vezes oferece o passe contradizendo a filosofia espírita, né? Eu Soli queria falar, depois a Anne. A doença, quando ela chega, ela pode despertar para a pessoa a reflexão, porque muitas vezes a pessoa vive atropeladamente e ela até cria para si a doença. No caso, eu até escrevi aqui um estresse extremo, de algo que você tinha citado, né? O estresse extremo, meu Deus do céu, a pessoa está se candidatando ao infarto. Aliás, que foi meu caso, quando eu trabalhava. Então, realmente a gente dá uma parada, sabe, total, e começa a reformular a vida. Então, no caso aí, para mim, ela foi bem benfeitora, sabe? Porque ela me obrigou a parar, a diminuir carga horária, a pensar em mim mais, a me valorizar mais como pessoa, isso é minha alimentação, e também até a diversão, porque a diversão também nos ajuda são válvulas de escape, elas sendo bem colocadas, dançar, por exemplo, maravilha, porque são válvulas de escape. Muito bem. Então, pensando dessa forma, né, que a doença, daí nós passamos também para aquelas doenças que são através das nossas reencarnações, nós trazemos conosco de coisas de outras vidas que fizemos e a nossa consciência não deixa passar. Se eu fui uma pessoa, por exemplo, que gostei muito de beber quando era em uma outra vida, provavelmente nessa eu vou vir num perispírito, já vem a programação, eu vou estar provavelmente com problemas mais sérios. Há bebês que nascem já propensos à cirrose,
criancinhas. Então, os médicos ficam todos assim apavorados, que eles não sabem ainda que existe a reencarnação, eles não sabem ainda de nada, muitos médicos. Então, eu estou falando isso, eu sou enfermeira, então, realmente nós devemos e temos a condição de curar até nós mesmos. Você falou do passe, né? Falou da água fluidificada, e nós temos a condição, mas é a modificação dentro de nós mesmos, aprendendo a nos perdoar, aprendendo a ser mais tolerante conosco mesmos, e até eu escrevi ali em cima, né, que era uma outra coisa, mas também colocando que nós temos a condição de, com os valores que adquirimos aqui, Marlon, Dr. Marlon, de nos irmos colocando aqueles valores, colocando em prática, todos aqueles valores dirigidos por bem, colocarmos em prática. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazendo saúde para mim, porque quanto mais eu agir no bem, com vontade mesmo, com aquela decisão mesmo dentro de si, não sou nenhuma santa, a gente não vai ver a santo. Pelo amor de Deus, estamos muito longe ainda da plenitude e tudo mais, são muitas, mas muitas reencarnações ainda. Não falo disso, eu falo da necessidade de nós reflexionarmos que nós mesmos podemos nos curar, nós podemos nos curar, sermos perdoando-nos, por exemplo. Eu concordo com esse curar que você fala, eu Sueli, mas ao mesmo tempo, né, na medida que a gente vai olhando para a filosofia espírita, como a passagem, né, pela Terra como uma mera passagem, e o corpo, né, como uma questão transitória, até essa cura, ela perde um pouco o glamour da coisa, né? Porque, assim, se o corpo ele é o mais importante, então muda tudo e sai curando aí, né? Agora, se a gente entende que a gente está passando por aqui, que todo mundo vai morrer, né? E tem a passagem do Evangelho que diz, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, a gente também desfaz um pouco essa perspectiva da doença como uma tragédia, né? Aquela lógica que estava lá por trás da doença como consequência dos nossos pecados e uma punição de Deus, para entender a doença como uma manifestação do divino que pode nos levar a uma reflexão. E você pode estar refletindo nessa reencarnação e morrer deste sintoma, de alguma coisa vai ter que morrer, né? Então, morre desse sintoma. E qual que é a grande questão? A grande questão não é se ficou no estado de saúde física ou de adoecimento físico, né? A nossa questão é, houve aprendizado, houve transformação, houve despertamento da consciência, porque eu posso estar agora, né, como eu Sueli está trazendo ali, eu posso estar agora numa condição aparentemente saudável no meu corpo, e que aparentemente está tudo bem, mas que estou me enchendo de comprometimentos para as próximas encarnações. Então, a gente sai de uma busca por uma saúde para fazer uma busca pela integralidade. Vocês entendem a diferença? Né? A gente não vai buscar a saúde como sinônimo de sucesso, de conquista, né, de desenvolvimento. A gente vai buscar o despertar da consciência, porque se eu for me arrastar com uma doença, com um câncer, né, que é uma doença, digo, uma doença muito triste, assim, né, que às vezes se arrasta por muito tempo, por anos, com um vai e vem de câncer, né, uma amiga minha muito próxima lá do centro, que eu estou acompanhando com um problema grave de fígado, e isso vai se arrastar por muito tempo, por meses ou por anos, e estiver produzindo, né, o despertar da minha consciência, meu Deus, que coisa maravilhosa. Né? Então, temos que olhar por esse ângulo. Anne, o que você ia trazer para a gente? Eu estava refletindo um pouco antes essa questão do passe e das curas miraculosas. Então, se a gente pensa na saúde do corpo, a gente não pode ter pressa para dar um analgésico antitérmico, porque a gente tem que ver por que você tem essa dor, de onde está vindo. Se você elimina a dor, você não vai saber de onde ela veio, onde está a raiz do teu problema, a raiz da tua doença. Então, as pessoas querem muito rápido, me tira a dor, deixa eu ficar bem, mas a dor é só um sintoma de que algo não está bem em alguma parte do corpo, né? Então, às vezes aqui a gente pensa assim,
em termos de saúde, assim, o analgésico é bom, mas se você tomar muito rápido, você perde a oportunidade de saber de onde está vindo isto, e se você não vai na raiz do problema, o problema se repete. Então, isso na medicina do corpo, da materialidade, mas é a mesma coisa a nível do espírito. Se a gente quer jogar fora a doença que nos veio visitar, sem buscar entender por que ela está vindo, o que ela veio me ensinar, então a gente perde a oportunidade que ela nos traz, e ela volta de outra forma, porque os convites sempre vêm. Deus não desiste de nós. Se a gente tem uma coisa a aprender, voltará depois de outra forma. Então, esse pânico que às vezes a pessoa dá um remédio, mesmo a febre, dá um remédio para baixar a febre. A febre é uma parte importante do sistema imunológico, da resposta do corpo à invasão do vírus, da bactéria. Se você vai logo interferindo nisso, você vai prolongar a doença. Então, nosso entendimento, às vezes, é meio assim retrógrado. Se isso é no corpo material, isso também eu vejo que é no lado espiritual, né? Que a gente pode ver que essa criancice de querer jogar fora soluções mágicas, tira isso, tudo fica bem. Não, mas não está tudo bem. Que eu preciso disso de alguma forma. Então, eu lembro São Francisco, quando ele fala assim, né? Quando a doença irmã doença, irmã dor, né? Assim, você convida aquilo como um presente divino. Claro, não estou dizendo que eu sou maravilhosa e que vou responder dessa forma se eu tiver uma dor muito forte. Eu reconheço a minha inferioridade, mas eu vejo que é nesse caminho que a gente tem que estar se abrindo para a possibilidade de entender de onde vem isto, qual é a raiz, assim, no sentido de transformar isso, e não apenas tratar o sintoma. Isso que você está falando, Anne, eu acho que essa postura ela também está muito presente nos transtornos mentais, né? Então, as pessoas querem tomar um antidepressivo e resolver o problema da depressão, né? E eu converso com alguns amigos psiquiatras que, assim, e ainda que seja rápido, porque que essa história de que o antidepressivo leva um mês para fazer efeito, como assim, né? Eu lembro de uma amiga dizendo, meu Deus, você atrapalhou a tua vida inteira. Você traz culpa de quando você era adolescente, e agora você vem com 45 anos, e você não pode esperar um mês o efeito do remédio, né? Tipo, calma, né? Então é muito imediatista, é muito superficial, é muito raso e muito em função do prazer, né? A gente está muito, né, nesse circuito de prazer. Eu não sei se vocês já viram essas reflexões sobre a dopamina, não acho que tem que dar muito certo esses detox de dopamina que eles propõem aí, mas tem uma reflexão super interessante sobre a dopamina e quanto a gente está viciado nesse circuito de prazer, né? A dopamina ativa um circuito de prazer no cérebro, então a gente não consegue ficar em silêncio mais, né? A gente perde a função contemplativa, a gente está o tempo inteiro em buscas de prazer e hoje, né, o sexo e a alimentação viraram as novas drogas ilícitas, né? Porque antes a gente dizia que era o cigarro e o álcool que eram as drogas lícitas, mas hoje não, é a comida que é a droga lícita, né? Que você usa isso para preencher teus vazios, você usa isso porque você não consegue lidar com a angústia, você usa isso porque você tá mal, e o sexo da mesma maneira, né? Essa facilidade com que a gente tem acesso ao sexo e à alimentação hoje em dia faz com que se transforme em drogas, porque a gente não consegue suportar o mínimo de desprazer, né? Então, acho que é isso que a Anne está falando, né? Você tem uma dorzinha de cabeça e você já vai tomar um remédio, você não consegue ficar com aquilo ali e dizer, meu Deus, da onde que está vindo essa dor de cabeça? Será que eu estou me exigindo demais? Será que eu estou pegando muito pesado comigo? Será que eu fiquei muito tempo no sol? Será que eu não estou, né? O que isso quer me contar? E eu vejo como as pessoas que têm enxaqueca, por exemplo, têm dificuldade, né? A primeira consulta que vai no médico de enxaqueca, ele vai perguntar quando que dá? Não sei. Mas é de manhã, de tarde, de noite? É depois de uma alimentação? Quando está estressado, as pessoas não sabem, porque elas nem param para pensar, elas só tomam remédio, né? Então, tudo isso tem reflexões muito, muito significativas, que eu acho que um tanto está conectado com essa nossa incapacidade de suportar o desprazer, a incapacidade de suportar a angústia, a incapacidade de suportar o mal-estar para aprender com essas experiências, né? Aguenta um pouco para que isso te leve a um lugar mais profundo. Então, Olímpia fala
e daí depois eu quero trazer a última questão para vocês, tá? Na tua fala, Marlon, e na fala da Anne, me trouxe essa conexão com a morte, me trouxe um pensamento da nossa impotência, né, de lidar com as dores, com as doenças quando nos visitam por conta de todo esse destrambelhamento, né? E aí, nesse nosso imediatismo de súbito buscarmos um tablete, ou seja, uma medicina, né? Para não suportar, não perceber, não refletir o que essa dor está me dizendo, por exemplo, uma enxaqueca, né? Então, como esse medo dessa morte que pode me chegar naquele momento, nós que somos espírita, né? Então, eu penso assim que é um grande desafio, né, Marlon, nesse nosso processo, né, de adoecimento que ainda estamos enquanto espíritos encarnados. Foi isso que me veio na tua fala e na fala da Ânia, né? Essa impotência, né? Falando para mim, tá? Ok, obrigada. E aí, o que eu queria para complementar isso que vocês estão trazendo, e juntar com aquele aspecto que a Giza trouxe da totalidade, né? Então, veja, a gente está falando de uma busca pelo integral, né? Pelas nossas verdades, por aquilo que nós somos. Então, na psicossomática, nós entendemos que a doença ela surge porque nós estamos numa atitude unilateral. A gente está pendendo só para um lugar e está negando um outro aspecto. Então, vou pegar inspirado ali no que o Soli trouxe, né? Às vezes, eu preciso reconhecer a minha fragilidade. Como é difícil a gente reconhecer a nossa fragilidade, porque não tem valor fragilidade na nossa sociedade. A gente só deu valor para a força, né? A gente só deu valor para a persistência, a gente só deu valor para a disciplina. Então, você dizer não dou conta, é muito difícil, não tem um valor positivo atrelado a isso, né? É gente fraca, é gente que não dá conta, é gente incompetente. Então, por vezes a doença vem para mostrar a tua fragilidade. Ela vem para mostrar algo que você não está dando conta. Ela vem para mostrar a tua necessidade de cuidado ou a tua necessidade de acolhimento, né? Eu gosto do exemplo das questões digestivas porque elas representam muito, né, dos nossos problemas e, meu Deus do céu, quanta gente com problemas de gastrite, com problemas de refluxo, de síndrome do intestino irritável, de hérnia, de hiato e todas essas coisas mais, né? Então, veja, às vezes eu estou me impondo engolir coisas que eu não estou dando conta, que explodem dentro de mim, porque a gente quer se fazer de bonitinho, a gente quer se fazer de adequado, a gente quer fazer de comportado e vai engolindo um monte de coisas e o nosso estômago implode. Às vezes, o que a gente precisa engolir algumas coisas, né? Como a morte de um filho. Você não tem outro caminho. Você vai ter que engolir essa, né? Uma separação, teu marido, tua esposa pede o divórcio. Você vai ter que engolir essa. Mas às vezes a gente quer engolir rápido demais. Se você come rápido demais, também vai dar gastrite, né? Porque você precisa digerir aquele negócio. Então, tem gente que passa por situações traumáticas, por dores, por constrangimentos, e uma semana, um mês já está querendo fingir que nada houve. Gente, da onde isso? Precisa de tempo, precisa de amadurecimento, precisa viver aquela experiência. Então, quer dizer, você precisa digerir aquele negócio. Você precisa mastigar com mais calma. Quem come muito rápido vai fazer gastrite, mas esse mesmo sujeito que come muito rápido é o sujeito que não processa as experiências da vida. Então, ele vai fazer gastrite pelos dois motivos, né? Por esta postura de não digerir as experiências da vida. Mas, às vezes, você está comendo muito mal, então a gente também faz gastrite quando a gente está comendo coisas muito apimentadas. Às vezes a gente precisa se alimentar de coisas mais brandas, né? Tem pessoas que estão em experiências intensas, em trabalhos intensos, em relações intensas, mas a alma está dizendo, meu Deus, é muito.
Está muito quente, a temperatura está muito alta. A gente precisa aprender a ouvir um pouco de música clássica, a gente precisa ter conversas mais amenas, a gente precisa caminhar respirando, né? Porque tem gente que vai caminhar, não caminha, vai correndo, ouvindo música alta, e o tempo inteiro, né? Nessa coisa intensa, e aí o teu corpo começa a fazer sintoma, né? As doenças de pele, né, que são tão comuns também, e os médicos só sabem receitar remédio sem trazer um pingo de reflexão, aquelas doenças que aparecem no rosto, né, as dermatites de contato, aí você faz exame e não tem contato nenhum, que acusa lá o problema, e depois de um tempo some a dermatite de contato e depois aparece, e aí o médico pergunta, era daquele sabonete. Sim, mas depois você continua usando o sabonete e não deu mais aquele problema. Que contato que é esse? É o contato com o teu marido que está te machucando, é o contato com a tua esposa, é deixar os teus filhos invadirem a tua vida desse jeito e não conseguir dizer um não, porque você tem medo que eles vão te rejeitar, é o contato, sei lá, de tantas dimensões que a gente permite ser abusado e desrespeitado, e aí a pele começa a sinalizar que não dá. A pele começa a sangrar. Eu lembro quando eu vim para Londres, a minha mão inteira, às vezes, abria assim, fazia só uma rachadurinha assim, só uma rachadurinha. E de repente chegou uma hora que estava tudo escamado aqui. Assim, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Que loucura é essa que eu estou fazendo comigo? Aí vim para Londres, perdi todos os contatos. Nunca mais deu problema na mão. 3 anos. Né, brincadeiras à parte, mas assim, tá falando alguma coisa, né? Que contatos são esses? Que coisas são essas que eu tô engolindo? Que pressão é essa que tá dentro de mim, que a minha cabeça parece que vai explodir? Que peso é esse que eu tô carregando, que as minhas vértebras elas estão se apertando e não conseguem respirar? Que mobilidade é essa que eu tô perdendo, que sempre tem o mesmo torcicolo? Tudo isso está falando de algo que está acontecendo e que, olhando para a questão do homem integral, a gente vai dizer assim, tudo isso está falando de algo que eu não aceito a meu respeito. Tudo isso está falando de uma parte minha que eu estou negando. Daí, Giza, que vem a coisa da integralidade, da totalidade. Eu sou este sujeito que dá conta de um monte de coisas na vida, né? Então, estou trazendo esse exemplo para vocês porque eu acho muito interessante da minha parte. Assim, eu sou um cara que enfrenta, que faz, que dá conta de um monte de coisas, mas, por outro lado, tem uma fragilidade, uma dificuldade com alguns contatos que, se não conseguir dizer não, o corpo começa a gritar. Este é o ser total. Porque eu também não posso olhar para mim e dizer, mas eu sou uma porcaria, então não sirvo para nada, não tenho valor. Não, eu tenho muito valor para estas coisas, mas nesta outra dimensão, esse tipo de relação, esse tipo de funcionamento, eu não dou conta. Se eu não conseguir dizer não, meu corpo vai dizer não por mim para me ajudar a assumir a minha totalidade. Para algumas coisas eu dou muito conta, para outras coisas eu não dou conta. Para algumas coisas eu sou muito forte, para outras coisas eu sou frágil. Para algumas coisas eu tenho maturidade, para outras coisas eu não tenho maturidade. Isso é a totalidade. É eu assumir todas as minhas características, eu assumir todas as minhas verdades, do potencial e dos conflitos, das verdades e dos vícios, eu tenho que assumir que tudo isso faz parte de mim. Então o Jung ele vai dizer que quanto mais nós caminhamos em direção à nossa totalidade, mais plenos nós nos sentimos. E ele faz um contraponto com a perfeição. Ele diz: o homem perfeito, o homem não deveria buscar a perfeição, que a perfeição é para Deus. O homem deveria buscar a totalidade, ou poderíamos dizer, no nosso vocabulário espírita, buscar a integralidade. Então, mais do que ser o bonito, ou refinado, ou perfeito, nós devemos buscar a integralidade. E eu acho que o pensamento de Jung, ele está muito de acordo com o nosso pensamento. Por quê? Porque enquanto estamos no mundo de provas e expiações, faz sentido querer buscar a perfeição? Loucura. Na escalinha lá de 1 a 5, a gente está mais para o começo do que para o final. Então, quem está aqui nos mundos de provas e expiações querendo ser espírito puro, está louco, ensandecido, nem enxerga o mal dentro de si para conseguir administrar isso na regeneração e está querendo buscar uma coisa que não cabe, né? Então,
não estamos buscando a perfeição, estamos buscando a integralidade. A minha dica é assim, deixa para começar a buscar a perfeição lá nos mundos felizes, que já está do feliz para o celeste. Aqui, ó, o negócio é ter consciência do mal para saber administrar isso aqui, né? O senhor, Santi é seu nome? É que tá João de Santi, né? Então, Santi quer falar, Santi? Santiago. Ah, Santiago. Santiago, Então, diga. para servirte. La síntesis de todo cuanto has estado exponiendo durante tu participación, para mí sigue en la línea de ser una revelación de Joana de Ángeles. De no haber sido por su aportación a través de la psicología profunda, yo hubiese enloquecido. Pasé por 2 divorcios, viví la desencarnación de un hijo con 17 años y lo único que a lo largo de tu exposición, de la intervención de las compañeras, la síntesis que para mí me queda es trabajar en pro de mi propia paz. ¿Tiene alguna relación con lo que tú nos muestras en la lección del hombre integral? Sim. Eu diria que é um compromisso que a gente tem que assumir com a gente, né? Enquanto a gente não se compromete com o nosso próprio desenvolvimento, a gente não tem o que oferecer. Isso já estava posto lá por Jesus, quando dizia amar ao próximo como a si mesmo, né? Precisa ter um comprometimento pessoal, precisa ter um envolvimento com as próprias questões, precisa saber se relacionar com os seus aspectos divinos e mundanos, angelicais e demoníacos, para poder saber se relacionar com o outro, para ter o que oferecer para o outro, né? Então, sem dúvida, se a gente não vive esse processo, a gente se esvazia de si, e aí a gente não consegue dar conta das experiências da vida, a gente não sobrevive ao que a vida traz, a gente não aprende com o que a vida traz e a gente sucumbe, né? Então, essa estruturação interna, ela é um tanto diferente dos discursos que predominaram até aqui, né? Porque a gente fala muito de dar para o outro, a gente fala muito de ser para o outro, a gente fala muito de caridade, a gente coloca muito lá fora, quando na verdade a gente não viveu um preenchimento pessoal, né? E existe toda uma análise, né, das questões de poder, de desinibir, de inibir as pessoas de olharem para si. Porque quando as pessoas estão desconectadas de si, elas estão submetidas a poder, elas estão submetidas à hierarquia. Quando elas estão cheias de si, elas já não se submetem da mesma forma, né? Então, por muitos anos, né, a igreja manipulava as pessoas, né, por conta de ter despotencializado as pessoas. Então, elas não aprenderam muitas vezes a pensar por si, elas não aprenderam a olhar para os seus sentimentos, para as suas necessidades, para as suas dores, elas não aprenderam a reconhecer a sua totalidade. E na medida que as pessoas estão esvaziadas de si, elas estão mais vulneráveis às instituições, elas estão mais vulneráveis às hierarquias e às questões de poder. Então, hoje, o movimento é de resgate de nós mesmos, né? É de preenchimento pessoal. Não é num sentido egoísta, do eu não estou nem aí para o mundo, mas é no sentido de que eu só posso ofertar depois que eu conquisto. Eu preciso ser rico para poder ofertar algo, né? Então, claro que cada um usa do jeito que quiser essa frase, né? Mas eu gosto muito de uma colocação de Nietzsche, que ele diz que o único verdadeiro cristão foi aquele que morreu na cruz. Porque ele vai dizer, todos os outros não entenderam direito
o que Jesus propôs. Aquele homem era cheio de si, ele tinha de verdade o que ofertar. Jesus não fazia trocas, Jesus não esperava retribuições, Jesus não estabelecia relações mesquinhas porque ele estava cheio de si. Né? Então, esse é o processo, né? de um empoderamento, de um reconhecimento do seu lugar, de um reconhecimento da sua totalidade, que daí traz um reconhecimento do seu valor e com isso naturalmente você oferta. Se você gostou dessa ideia, aguarde que em dezembro tem lançamento do meu livro Qual é Teu Legado, que é tudo isso que está discutindo, tá? Mas é que eu adoro esse tema e ficou muito legal no livro Qual é Teu Legado, justamente porque a gente precisa ter um compromisso com a gente para poder se comprometer com o outro, né? Quem não tem um mínimo de compromisso pessoal, dá, mas dá esperando reconhecimento, dá esperando a troca, dá esperando algo, dá e fica ressentido, dá e cobra. Por quê? Porque não tinha o que ofertar, estava numa escassez, estava numa miséria, e aí ainda se obriga a dar o que não tem, óbvio que vai gerar um maior constrangimento interno, né? Então, ali tem toda uma análise do egoísmo. Deixa eu aproveitar que não é propaganda, porque eu já estou adiantando para vocês, porque é uma coisa super interessante. Tem toda uma análise do egoísmo, não como um pecado, como muitas vezes a igreja colocou, mas o egoísmo como um sujeito miserável. O egoísta é um indivíduo miserável, nós somos miseráveis, né? Porque ele está tão esvaziado, ele está tão despotencializado, que ele vai querer as coisas para ele. Mas vai querer por quê? Porque ele não tem. Ele vai tentar e ele vai achar que tudo tem que estar para ele vai achar que ele tem que estar sempre no centro, ele vai ter que achar que tem que ser referência, porque na verdade ele não tem uma sustentação interna, ele precisa se alimentar desse mundo ali de fora, né? Então, nesta perspectiva, o tratamento do egoísmo, ele não é combater o ato egoísta, mas é ensinar o sujeito egoísta a se alimentar, a reconhecer os próprios valores, a reconhecer o seu lugar no mundo, a sair desse estado de miséria psíquica e emocional para encontrar o seu lugar no mundo. E na hora que ele encontra o seu lugar no mundo, ele já não fica mais demandando, ele já não fica mais impondo, ele já não fica mais cobrando, ele já não faz mais esses movimentos infantis e imaturos, porque ele tem uma conexão interna, né? Ele vive um pouco mais essa integralidade. Mas ainda para terminar, tem 10 minutinhos, e eu queria trazer para vocês o segundo ponto, que é da contribuição, o segundo ponto da contribuição de Joana, né? Que é a minha terceira pergunta para vocês, e eu deixo isso até como um estímulo para vocês estudarem o livro, tá? Sempre que você pegar um capítulo, pergunte qual é a contribuição de Joana, porque esse é o título do livro. Contribuições de Joana de Ângeles para, né, a análise dos transtornos mentais. Então, tem a depressão. Isso aqui é depressão, isso aqui é psicologia falando, tal. E qual é a contribuição de Joana? Você precisa saber essa diferença. Nós estamos fazendo uma análise sobre a ansiedade. Né? Então, a ansiedade, pela perspectiva médica, psicológica, é isso. E qual é a contribuição de Joana? Depressão, na perspectiva médica ou psicológica, é isso. E qual é a contribuição de Joana? Você precisa ter clareza para separar o que é da psicologia e o que é contribuição da doutrina espírita e de Joana. Eu acho que isso vai te ajudando quando você for conversar com alguém, quando você está lendo outros textos, quando você está orientando alguém, você entender o que é uma coisa e o que é outra, tá? E aí, nesta perspectiva, trago a aplicação para o meu capítulo, né? Qual que é a contribuição de Joana para esse tema? O primeiro eu já trouxe para vocês, que eu acho que a grande contribuição é conciliar a questão do adoecimento físico com a questão reencarnatória, né? Porque a análise psicossomática das doenças, sem considerar a reencarnação, ela fica um tanto capenga, né? A gente vai ver pessoas com um padrão extremamente ressentido que não vão desenvolver câncer. A gente vai ver pessoas com câncer com um padrão ressentido e a gente vai ver crianças que não têm nenhum padrão necessariamente com o tal do câncer. Então, a gente vai entender que precisa se fazer uma análise ao longo da esteira das reencarnações e não numa vida só. Essa é a primeira contribuição que eu acho importante dela. Mas a segunda contribuição para a psicossomática, que não está presente na psicossomática e que é a contribuição de Joana,
é a questão moral. A psicossomática não faz uma análise moral. E muitas vezes a psicologia não faz uma análise moral, mas Joana faz. Quando a gente estava falando, né, a Anne estava falando, não lembro quem mais estava falando do pensamento positivo ou negativo, né, disso que a gente alimenta, essa conotação de positivo e de negativo, ela não é da psicossomática, ela é da psicologia espírita, ela é de Joana, ela é do espiritismo, porque na psicologia a gente não tem essas concepções morais. Ao mesmo tempo, eu entendo por que é tão difícil fazer essa análise moral. Porque justamente por uma questão moralista é que a gente desenvolve um monte de doenças. Então, eu sinto raiva, eu queria dizer não, eu preciso delimitar alguns espaços e me respeitar um pouco mais. Mas aí o que a nossa visão moralista fala? Nossa, mas você está sendo ruim. Nossa, mas você tem que ter paciência. Se você é uma pessoa que acredita em Jesus, se você é uma pessoa boa, você tem que aceitar. Você tem que fazer a tua parte. Então, a gente, quando não tem uma concepção moral bem ajustadinha, a gente vai negando os nossos sentimentos. E se você vai negando, aonde que eles vão aparecer? No teu corpo, para te fazer lembrar dos teus limites, dos teus problemas e dos teus sentimentos. Então, eu diria assim que muito dos nossos conflitos e dos processos repressivos que vai o conteúdo para o inconsciente, eles decorrem das nossas exigências morais, tá? São as nossas exigências morais. Eu não posso ser assim, isso não é adequado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser daquele jeito, né? Aquilo que eu falava, nega a sexualidade, nega a agressividade, nega a fragilidade, nega os medos, se coloca num lugar de importante, de forte, de acima da média, o corpo vai gritando. Mas na maioria das vezes, o que fez a gente se impor tudo isso foi justamente as nossas exigências morais. E Jung prestou tanta atenção nestas questões morais que ele vai dizer que o processo de autodescobrimento, para que a gente consiga aprofundar, né, ele precisa passar por uma revisão moral. O contato com a sombra pressupõe uma revisão moral. Porque eu tenho uma ideia, né? Vamos pegar lá a questão da sexualidade. Eu tenho uma ideia da sexualidade que é feia, que é suja, que é inferior, que é inadequada. Então, essa sexualidade que é reprimida, ela vai se manifestar em algum sintoma. Ela pode se manifestar nas questões genésicas, mas ela pode se manifestar em outros comportamentos neuróticos também. Né? Ela pode se manifestar em comportamentos mais impositivos, em comportamentos mais agressivos, mas também pode se manifestar no físico. O que o Jung vai dizer é assim, se você não fizer uma revisão moral, você não consegue se relacionar com a tua sexualidade. Se você não fizer uma revisão moral, você não consegue se relacionar com a tua agressividade. Se você não fizer uma revisão moral, você não consegue se aprofundar no conhecimento de si mesmo. Porque esta moralidade que a gente construiu, ela é uma barreira que impede eu de acessar os meus aspectos sombrios. Aquilo que é possivelmente classificado como feio, como inadequado, aquilo que não é bonito, que não é valorizado, mas que faz parte da minha totalidade, que faz parte de quem eu sou, que é a minha verdade. Então, se eu não consigo diminuir as resistências morais, as exigências, as cobranças, a fantasia de ser uma pessoa boa, correta e um monte de coisas, eu não avanço em termos de autodescobrimento. E aí, por isso, a gente vai ver muito na psicologia, né? Eu falo isso, mas brinco e muita gente fala que os pacientes mais difíceis de atender são os pacientes religiosos.
Por quê? Porque os pacientes religiosos têm um nível de exigência e cobranças e um estandarte moral tão alto que muitas vezes você não consegue avançar no processo psicoterapêutico se o sujeito não estiver disposto a rever suas exigências morais. Tá? Então, se você tem um pouco de mais de interesse nessas questões morais e as coisas não ficaram claras, eu te sugiro de assistir daí esses vídeos que eu disse que eu coloquei na internet, sobre autodescobrimento, esse programa vai para dentro. Eu também tenho podcasts nesse sentido de te ajudar no autodescobrimento que estão disponíveis no Spotify. E tem um livro que não é espírita, mas que é sobre o autodescobrimento, que traz um pouco de tudo isso, que é o Em Busca de Si Mesmo, e ele está disponível no Kindle, né, se você, porque não estamos no Brasil, né? Então, eu queria te trazer isso porque quando você olha ali esse item da psicossomática de Joana, ela vai dizer da questão moral, ela vai falar do bem, equivalente ao correto, ao edificante, ao nobre e elevado, que estimula nos campos energéticos do espírito, né? Foi a Maria Fernanda que tinha trazido nessa coisa do bem, do mal, né? Que corresponde às expressões da ira, da revolta, do pessimismo, da mágoa, mas você tem que ler esses parágrafos conectados com todas aquelas reflexões do Evangelho. Porque senão, você vai ser o sujeito que vai ter mágoa no teu relacionamento, no centro espírita, nas tuas amizades, mas você não vai olhar para a tua mágoa. Por quê? Porque a tua exigência é de ser uma pessoa afável, boa e acessível. Aí você não olha para a tua mágoa. Se você não olhar para a tua mágoa, o que, que vai acontecer? Ela vai aparecer no teu corpo. Ela vai aparecer no teu corpo não porque você sentiu mágoa. Isso é uma linha tênue para a gente olhar na psicossomática. Ela vai aparecer no seu corpo porque você não se relacionou com a sua mágoa. Sentir mágoa faz parte do nosso nível, da onde nós estamos, me magoou, o jeito que me tratou, o jeito que aquela pessoa falou, me constrangeu, meu Deus, eu fiquei muito mal. Isso é o ser humano. Você querer não sentir isso é você negar a sua totalidade, é você negar a sua integralidade, é você negar a sua humanidade. Eu me magoei com o jeito que ela falou comigo. Eu estou assumindo isso. Aí eu vou conversar com ela. Eu vou pensar que parte eu contribuí para ter gerado esse tipo de atrito. Eu vou tentar reconhecer como eu influenciei para que isso acontecesse. E em reconhecendo a minha mágoa, vou ter uma conversa séria com Jesus, dizendo, me ajuda a entender o que eu posso aprender a partir dessa experiência de dor. O sujeito que tenta o diálogo, que tenta o processo de aprendizado, de reparação com o outro, que consegue olhar, assumir e lidar com essa questão, que não intensifica, que não coloca no outro, que não nega, que não cobra, e que ainda tenta extrair um aprendizado disso, não vai para o corpo. Não vai para o corpo porque está na psique, porque eu estou em diálogo, porque eu estou vendo, eu estou aprendendo, eu estou em interação com esses conteúdos. Não vai para o corpo. Só vai para o corpo aquilo que não está sendo refletido. Vai para o corpo aquilo que não tem consciência. Vai para o corpo aquilo que eu não estou conseguindo suportar, olhar e lidar. Aí vai para o corpo para me chamar atenção. Mas se eu estou em diálogo, se eu estou em conexão e se eu estou em aprendizado, não vai para o corpo. O que eu estou dizendo é assim, não vai adoecer por esta via. E aí a gente está entendendo um pouco melhor a tal da saúde integral. Desculpa de ter passado 1 minuto, mas é que se deixa esse negócio, eu fico aqui falando a noite inteira. Eu espero ter contribuído com algumas reflexões para vocês. Se puder, volta ali para dar uma olhadinha no capítulo, alguma outra coisa que te chame a atenção. Leia as bibliografias que estão lá, outras bibliografias de Joana, para que essas coisas vão se organizando aí dentro de você, num sentido de transformação pessoal e que também reflita na tua fala, né? Seja na tua família, com os teus amigos, no centro espírita, né? Mas que seja a expressão daquilo que a gente está tentando viver internamente, tá bom? Saudade de muitos de vocês, de não estar vendo, de não estar mais junto nos nossos estudos, mas fica aí para vocês o meu carinho e a minha gratidão.